Oi, pessoal. Vamos ver quem entra aí. Estamos começando mais uma live. Cristina, Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Pessoal, essa live de hoje é uma live especial, porque nós vamos trazer hoje de toda e qualquer informação que eu possa trazer aqui para vocês em lives, seja sobre comunicação, sobre a nossa saúde emocional, que eu já tratei, as informações que nós trouxemos para vocês direto da Espanha, tudo que nós fizemos aqui nesses dias, né? O dia em que eu expliquei e dei algumas orientações, algumas sugestões de como podemos evitar discussões na nossa casa nesse período de isolamento social, enfim, tudo que nós falamos não se compara ao assunto que eu vou tratar hoje. Hoje é um assunto muito importante, é o assunto mais importante, porque nós podemos cuidar da nossa saúde física, nós podemos cuidar da nossa saúde emocional. Hoje mesmo eu gravei uma live com 2 médicos, quer dizer, um psiquiatra e uma psicóloga sobre a saúde mental. Gravei para a Unimed Curitiba sobre a saúde mental nesse período de problema tão sério no mundo inteiro, nesse período em que a gente não tem resposta para muitas coisas, né? Não só para tudo isso que está acontecendo agora, como não temos resposta para o que vamos enfrentar depois. Nós temos algumas suposições, mas de fato nós não temos respostas precisas. E pela primeira vez, né, o ser humano se depara com aquela realidade de que nós não podemos controlar todas as coisas e que nós não temos resposta para todas as coisas. Então eu quero sugerir que você aí agora convide pessoas para entrar nessa live. Convide pessoas que você conhece, porque esse papo rápido aqui, nós demos o título de Onde está a sua esperança. Essa conversa que eu terei hoje com o pastor Marcos Borges, que nós o chamamos carinhosamente de Pastor Cote, é algo que pode, de verdade, transformar a sua vida. É algo que pode fazer você sair desse tempo uma nova criatura. Nós vamos falar de algo que transformou a minha vida há mais de 30 anos, há 32 anos. Coincidentemente, para quem não sabe, quando eu vim morar em Curitiba, eu fui recebida por um grupo de missionários mineiros, e nesse grupo de missionários estava o pastor Marcos Borges na época, novinho ainda, recém-casado, vindo de Minas. E tanta coisa mudou, nossas vidas mudaram tanto, foram tantas voltas. Mas tem um aspecto nas nossas vidas que não mudou, que é a nossa fé. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. O pastor Cote, ele é autor de 12 livros. Ele é um dos conferencistas mais procurados desse país. A agenda dele não tem vaga. Na verdade, ele vive muito, mas muito, grande parte do ano fora do Brasil, pregando em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque ele tem uma palavra muito direta, muito clara. E essa palavra que eu pedi e ele carinhosamente aceitou, porque as lives dele é para grande número de pessoas, já acompanhei 2, tudo com mais de 2.000 pessoas. Nós estaremos aqui, né, num grupo menor, mas certamente um grupo muito valoroso. Todos vocês que já entraram até agora, é porque vocês são especiais e é porque vocês querem ter uma vida diferente. Então eu vou chamar o pastor Cote agora, pouco, para que ele possa falar. Pastor Cote, boa noite. Prazer enorme ter você aqui. Boa noite, minha querida. Que prazer, hein? Nossa, eu que contei que a gente já morou junto nos primeiros quando você estava recém-casado. Já contei várias coisas aqui para o pessoal que está acompanhando a gente entender por que eu consigo uma pessoa tão importante para falar na minha live. Não, que isso. A gente aqui é bem acessível, viu, Mirinha? E é um prazer enorme. Obrigada, viu? Então eu queria, olha só, nesses 2 dias eu ouvi 2 palavras suas que foram muito impactantes, porque elas foram diretas, para tentar a gente entender o que está acontecendo no mundo nesse momento. E eu quero falar pouco e deixar você falar. Então vamos lá. Na sua visão, o que está acontecendo com a gente, com o mundo?
Veja bem, essa é uma pergunta assim muito ampla, né? O que está acontecendo com o mundo é uma equação com muitas variáveis. Mas Mas, você deduziu numa das lives que eu ouvi que o que está sim, acontecendo é que Deus está dando uma chacoalhada em tudo. com certeza. Esse é o principal paradigma da vida, tem a ver com a nossa relação com Deus, né? O homem sem Deus, ele é incompleto, enfermo, ele adoece, né? E, lógico, Deus, ele se revela para a humanidade como um pai amoroso, zeloso, né? Então, muitas vezes, estão chacoalhando governos, nações, essa pandemia, eu disse, né, naquela figura de linguagem, como se Deus estivesse dando uma gravata no mundo e chamando o mundo para uma conversa ao pé no ouvido, né? Eu acho que é um momento assim muito importante da gente pensar no sentido da vida e não só no sentido da vida, mas numa perspectiva de eternidade. Uma vez eu vi uma pessoa que falou algo que marcou muito o meu coração, né? O Miles Monroe, e ele falava assim: a maior tragédia não é a morte, porque às vezes a gente pensa que a pior coisa, a maior tragédia que pode acontecer com uma pessoa é a morte. Mas ele falou: a maior tragédia é uma vida sem propósito, é você ter vivido a vida inteira, chegar no fim da vida, olhar para trás e perceber que você não tocou a eternidade, que você não atingiu o propósito do coração de Deus para a sua vida, né? Pastor Cote, diante de tudo isso, né, eu chamei essa nossa conversa aqui. Tem muitas pessoas aí fazendo observações. Eu disse que essa conversa aqui era uma pergunta: onde está a sua esperança? E daí eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, né? Onde nós podemos buscar esperança de fato? Pois é, olha, quando a gente pensa nesse conceito assim de esperança, você pode criar uma expectativa verdadeira e você pode criar uma expectativa falsa, né? Infelizmente, a gente vive também num mundo de muitas falsas expectativas, né? Tem um texto na Bíblia que fala a esperança malograda, decepada, adoece o coração. A Bíblia fala assim: fiel é aquele que prometeu, né? Mencionando realmente aí essa perspectiva do nosso relacionamento com Deus, que é o autor e a origem da nossa identidade, é de quem nós recebemos o senso de destino, de propósito na vida, tudo tem a ver com a nossa relação com Deus. E é interessante quando Deus nos dá uma promessa, não é? Aí sim nós podemos ter uma esperança verdadeira. A esperança verdadeira, Mirinha, vem de uma promessa que você recebe do coração de Deus através de um relacionamento pessoal com Ele. Não é? Então, quando Ele te promete algo, veja bem, sempre quando Deus... É importante a gente entender essa dinâmica, não é? Assim, na perspectiva assim do reino de Deus, a gente fala sobre fazer a obra de Deus e tal, mas na verdade não é que a gente faz a obra de Deus, nós somos a obra de Deus, nós estamos em construção. Então, e esse é o plano de Deus, né? Quando a Bíblia fala lá do mistério que esteve oculto desde todos os séculos, esse mistério, Paulo revela: Cristo em vós é a esperança da glória. Não é? Ou seja, o reino de Deus ele não viria com uma aparência exterior, mas ele seria de dentro para fora, né? O viver de Cristo nos ajudando realmente a alcançar o sentido maior da nossa existência. Mas quando Deus nos dá uma promessa,
ele está nos encorajando a passar por um processo, eu diria assim, até por uma disciplina, enfrentar situações onde nós vamos ter que nos autossuperar, nos reinventar. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele está nos encorajando a passar por um processo de crescimento, de maturidade, que nós não estaríamos dispostos a passar se não fosse pelo encorajamento da promessa. É como, por exemplo, né? Você pega lá o seu filho, ele está com uma certa dificuldade em matemática, as notas estão muito ruins, aí você fala assim, olha, meu filho, vamos fazer um negócio? Se você se esforçar esse ano, não é? Se você melhorar suas notas, passar de ano, no final você vai ganhar um iPhone 11, não é? Então, pensando no iPhone, puxa vida, era tudo que ele quer, então ele começa a se esforçar, a se desdobrar, batalhar. Chega no final do ano, ele se supera, consegue os seus objetivos, ganha o prêmio, não é? Consolida a promessa, mas, puxa vida, o que é um iPhone perto de todo o processo que levou ele a uma superação durante o ano inteiro? Nada, não vale nada, não é? Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica e a gente poder, na verdade, assim, conectar o nosso coração com essas promessas, na verdade, do projeto que Deus tem para cada um de nós, né? Porque ao mesmo tempo, não é, nesse processo que nós estamos passando, Deus está nos capacitando para ter essas coisas, ou receber essas coisas, ou chegar assim numa condição realmente mais elevada, onde realmente a nossa vida vai ter um sabor muito especial, a gente vai viver essa vida de uma forma muito abundante. Mas sim. Você acha que esse martírio todo vai aproximar o homem de Deus? Pessoas que ainda não conheciam. Veja bem, a tendência, não é, assim, as pessoas podem reagir de formas diferentes, né? Mas é interessante, né, como que a dor é uma linguagem forte, né? A dor é uma linguagem forte. Eu costumo dizer que a dor, invariavelmente, é sintoma de alguma desordem. Sempre quando tem uma dor, não é? Porque tem uma desordem. É por isso que assim, é até uma coisa meio paradoxal, né? Quando a gente pensa no conceito de dor. A gente fala assim, puxa vida, uma dor é ruim ou a dor é boa? O que você acha? A dor é ruim ou a dor é boa? O que você me responderia? Depende da circunstância. Às vezes a dor é boa porque ela nos leva a enfrentar, a cair numa realidade. Como diz lá na palavra, que às vezes é melhor ir na casa onde há luto do que na casa de festa. Sim, então, mas olha só. A dor é melhor. Então, vamos até pensar aqui, vamos pensar assim organicamente, né? Lógico, à primeira vista, ninguém quer sentir dor, a dor é algo horrível. Mas quando você pensa no conceito de uma doença silenciosa, inclusive outro dia eu estava ouvindo um cancerologista dizendo, e ele falando assim que as piores doenças, os piores tipos de câncer, os tipos de câncer mais mortais, eles são indolores. Os tumores mais malignos são indolores. E eu falei assim, puxa vida, uau! Né? Quer dizer, é uma doença silenciosa. Ela não emite sintomas, ela não te avisa. Quando a pessoa descobre, ela já não tem mais o que fazer. Então, nesse sentido, você pensa assim, puxa vida, por que não doeu? Não é? Por que eu não fui avisado?
Por que que não teve um sintoma que me incomodasse? Então, quando a gente pergunta assim, se a dor é ruim ou se a dor é boa, eu digo que a dor ela é tão boa. E a dor, ela cumpre uma função, ela cumpre um papel de nos alertar em relação às desordens que existem nas nossas vidas. Você está, por exemplo, seu dente começa a doer. Puxa vida, o que seu organismo está falando com você? Ele está dizendo, olha, existe uma desordem aí no seu dente. Tem uma cárie que pode infeccionar, essa infecção pode generalizar e pode comprometer a saúde. Então, ela está te dando assim, uma informação que, se você obedecer, ninguém gosta de ir no dentista, mas se você resolve, não, vou no dentista, vou tratar do dente e tal, não é? Você tomou as precauções e as correções necessárias, aquela dor vai embora, ela cumpriu o papel dela e vai embora. Então, quando a gente olha para essa epidemia, Miriam, ela veio para cumprir um papel. Eu não estou dizendo assim que a rigor foi Deus que mandou isso, não é? Vamos dizer assim, primariamente falando, isso vem dos hábitos alimentares dos chineses e tal, não é? Sabe, qualquer coisa que mexe, eles comem, não é? Então, qualquer coisa que mexe lá, eles comem. É rato, é inseto. Né? Cobra! E veja bem, é por isso que a Bíblia, cobra, né? É interessante, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre santidade orgânica. Às vezes a gente não fala muito nesse conceito de santidade orgânica, mas uma dieta inteligente, não é? Esse conteúdo sobre uma dieta, sobre princípios de higiene, não é? Esses conceitos vêm tudo da Bíblia. Não é? Por exemplo, o sacerdote lá, ele era obrigado a lavar as mãos, não é? Ele era proibido de tocar em defunto. Naquela época, não se conhecia a teoria dos germes, não é? Mas Deus já sabia. Então, primariamente, né, vamos dizer assim, que essa pandemia veio desses maus hábitos alimentares, não é? Isso está chacoalhando aí o mundo, acho que é o que nós estamos falando, de certa forma, Deus está usando isso aí para abalar as coisas que são abaláveis, não é? Mas essa pandemia, de certa forma, ela vai cumprir um propósito, não é? Eu acho que vai fazer muita gente pensar e repensar nas suas desordens sanitárias, desordens espirituais, eu não sei, tanta coisa hoje nesse mundo. A gente vê aí, hoje nós temos epidemias morais que eu diria que são muito mais sinistras e destrutivas. Quando a gente vê toda essa epidemia de casamentos destruídos, o abuso infantil é epidêmico, a do aborto voluntário é epidêmico. Quando a gente vê violência contra a mulher, disfuncionalização da identidade sexual é epidêmica. Violência contra a mulher violência é epidêmica. contra a mulher. Isso, Mas a violência contra a mulher é algo. Sim, pode você falar. Falando isso, eu me lembro de um trecho do nosso jogral, não sei se você se lembra do jogral, mas tinha aquela palavra de Timóteo, 2 Timóteo 3:2, que dizia assim, ó, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens se tornaram amantes de si mesmos e serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, enfim, é esse tempo que a gente vive, né? É verdade, né? A gente vê aí esses sintomas dos últimos dias. Na verdade, os últimos dias começaram desde que Jesus morreu e ressuscitou, né? A partir dali da igreja primitiva começaram.
isso mesmo, são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, não é? E quando a gente olha assim para a visão dessa ordem moral estabelecida por Deus, não é? Assim, as consequências elas vêm, não é? Porque assim, quando vamos dizer assim, esse é o conceito de lei, né? Eu sempre digo, a maldição vem do conceito da lei. A maldição não vem do diabo, né? Ela vem da lei. Se você tira a maldição da lei, ela deixa de ser lei. Toda lei carrega uma maldição, uma sanção, uma consequência. Se uma pessoa fala, vou quebrar a lei da gravidade, pula do 10º andar de um prédio, cai lá embaixo, quem vai quebrar quem? Ela vai quebrar a lei da gravidade ou a lei da gravidade vai quebrar ela? Não é? Se você coloca a sua mão no fogo acidentalmente ou intencionalmente, você vai sofrer uma queimadura, porque é uma lei da termodinâmica. Não é? Tem consequências para você violar esses limites que você está violando. Você vai sofrer uma queimadura. Não é? Então, espiritualmente, moralmente, é a mesma coisa. Não é? E é isso que nós estamos falando hoje, do que tem muito a ver com o humanismo, esse progressismo, né? O conceito do progressismo hoje, inclusive não tem nada, assim, de certa forma, a ver direita e esquerda, porque você vê o progressismo tanto na direita quanto na esquerda. Mas, basicamente, o conceito do progressismo é isso, é que você acreditar em Deus é algo arcaico, antiquado, careta, não é? Politicamente errado. Você exercitar uma fé em Deus é politicamente errado, não é? Você acreditar, por exemplo, no princípio estabelecido por Deus da sociedade, que é a família, seria antiquado. Quer dizer, os progressistas, eles enxergam tudo isso realmente como realidades ultrapassadas, que supostamente não deram certo, mas, na verdade, foram esses valores que civilizaram o Ocidente, né? Então, a gente vê todo esse progressismo hoje, né? O progressismo de esquerda é até assim, engraçado, né? Porque hoje nós temos um comunismo capitalista. O único comunismo que, entre aspas, deu um pouquinho mais foi o comunismo capitalista da China. Então, os maiores capitalistas hoje são os comunistas, são os chineses. E a gente vê também na direita o ateísmo, os conservadores, entre aspas, ateus, não é? Que é esse pessoal que só pensa em dinheiro, em fortuna, não importa em quem eles estão pisando para se enriquecer, não é? Então, esse progressismo hoje, essa coisa anti-Deus, anti-fé, anti-família, anti-sexo, isso é epidêmico e isso está causando uma tragédia no mundo ocidental, né? Então, eu penso que nós vivemos num mundo com muitas desordens, tem muitas desordens aí, e esse é um momento realmente, assim, da gente colocar a mão na consciência, né? Olhar para dentro de nós mesmos, porque, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vamos ter que olhar dentro dos olhos de Deus, não é? Nós somos seres humanos intrinsecamente responsáveis. Deus não nos tem como um pobre coitado que não possa prestar contas das escolhas que tem feito, né? Nós vamos ter que, realmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que fazer essa prestação de contas, né? Pastor Cote, quando o senhor fala nessa desordem, faz sentido também chamar a atenção para a desordem dentro da própria igreja? Eu sei que às vezes você combate a religiosidade e também algumas distorções que hoje são muito notórias dentro das igrejas. Essa justiça, ela também vai começar pelas igrejas, na verdade, Deus, essa limpeza? Sim, sim. Normalmente, a Bíblia fala isso, né, que o juízo de Deus sempre começa pela casa de Deus. Mas é importante a gente entender, assim, quando a gente fala em juízo,
não é? Muitas vezes a gente associa o conceito de juízo com condenação, uma pessoa que está Sim, sendo sim. Punição, e sentenciada. não é isso. Não, mas essa não é a palavra. Inclusive, lá no Salmo 89:14, né, quando a Bíblia fala assim: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante da sua face. Quer dizer, nós temos aí 4 valores que, na verdade, o relacionamento desses 4 valores é aí que se fundamenta o governo moral de Deus, né? Mas a base é essa, justiça e juízo. A palavra justiça, no original, ela tem muito a ver com reparação, com restituição. Então, o que um juiz quer? Ele quer reparar o dano, ele quer minimizar as perdas, não é? Com muito bom senso, ele quer o melhor para as 2 partes, não é? Então, justiça. A palavra juízo tem a ver com retidão, não é? E é muito perto, essas 2 palavras, justiça e juízo, elas têm um sentido muito, muito próximo. Mas o que Deus, na verdade, deseja é isso, é corrigir, não é? Realinhar. Deus é um pai por excelência, ele é expert em criar filhos, não é? Então, quando a Bíblia fala assim, o juízo vai começar pela casa de Deus, lógico, assim, Deus começa tratando com a igreja, depois Deus vai tratar com as nações, não é? Então, mas sempre começa mesmo pela igreja. Você colocou aí muito bem, né? Pastor Cote, como é que o senhor está vendo essa discussão toda no Brasil, que até nesse momento de uma epidemia que atinge todos de maneira igual, rico, pobre, qualquer que seja a cidade, ainda assim está havendo esse discurso político, essa divisão de prós e contras, panelaço, quer dizer, as pessoas não entendem que nesse momento a gente está no mesmo barco. E aí eu até te pergunto isso, porque o senhor fala muito também sobre honra às autoridades e porque o senhor teve a oportunidade de orar pelo presidente no Descende. Eu acho que foi, até por acaso, eu não sei direito, mas eu gostaria que o senhor contasse até para quem está nos acompanhando como foi aquele momento. E me chamou a atenção de você usar aquela palavra que Deus usa os simples para confundir os sábios. E foi muita autoridade sua naquele momento, foi uma graça de Deus falar isso para o presidente, né? Foi uma bênção. Sim, de fato, Mirinha, assim, aquilo ali não estava planejado, não foi planejado, ninguém sabia, né, da ida do presidente lá no Descende. Inclusive, assim, a liderança do Descende queria evitar isso, né, exatamente para não querer politizar o evento. Não é? Porque a ideia do Descende é isso, é mobilização dessa nova geração para um envio missionário, né? Mas quando o Hayashi e o Silas, né, eles estavam indo de Brasília para São Paulo, o presidente ligou lá para eles e falou: estou indo lá no estádio, né? Só que eles já estavam indo para São Paulo. Então o Theo me ligou e falou: Cote, olha, recebe o presidente aí. Eu falei: tá bom, né? Vai ser um enorme prazer. E, assim, eu, honestamente, Mirinha, assim, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Bolsonaro, sabe? Porque, assim, eu vejo nele, ele é uma pessoa, assim, muito, muito simples, né? Até a palavra que eu dei para ele, né? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis, desprezíveis que não são para aniquilar, né? Ele era o cara mais improvável. Mas é interessante, assim, a gente vê sinceridade nele. A gente vê verdade nele. Eu lembro quando ele chegou lá no estádio, ele foi lá para cima, né, lá em Simão, e ele olhando o povo lá embaixo, assim, naquele momento de adoração, e ele só chorava, só chorava.
E eu lembro que aí eu falei assim, olha, presidente, para a gente seria importante, se você quiser, a gente ter um momento lá no palco, a gente fazer uma oração por você, né? Porque isso não é só um prazer, mas é um dever, né? Orar pelas autoridades. E ele falou assim, olha, o que você falar, eu obedeço. Olha a humildade desse cara, né? Ele falou, se você falar que eu devo ir, eu vou, para mim vai ser um prazer. Aconteceu tudo aquilo ali que aconteceu assim, dessa maneira, foi algo muito natural, né? Mas o que eu vejo hoje, Mirinha, assim, o que está acontecendo no Brasil, né? A coisa tem um aspecto assim muito político e ao mesmo tempo muito espiritual, porque um dos quando a gente fala o conceito do sacerdócio, a gente só liga o sacerdócio à igreja, mas a política, na verdade, toda a profissão, não é? Seja o político, seja o pastor, seja o médico, seja o engenheiro, o jornalista, toda a profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. E a política, o político, ele é o sacerdote, ele é o sacerdote das economias, das leis. Inclusive, no Antigo Testamento, quem fazia o papel desse parlamentar que criava as leis eram os sacerdotes. Não é? Aliás, na cultura judaica, eles continuam fazendo isso até hoje, eles continuam legislando até hoje. Não é? Porque o mundo vai mudando, eles continuam legislando. Então, é algo assim, tem uma guerra de valores aí. Existe uma guerra de valores. Não é? Porque, de repente, valores começam a ser pautados na forma de leis, que são leis que estão indo totalmente contra a moral de Deus e que têm o poder de destruir uma civilização. Esse filme a gente já viu em muitas épocas da história, principalmente quando você tem assim, um conhecimento, você acompanha a história pelas escrituras, a gente vê situações que já aconteceram assim de grandes civilizações, né? Como a civilização diluviana, Sodoma e Gomorra, o Império Romano, Medo-Persa, grandes civilizações que colapsaram. E você observa exatamente essas mesmas características, não é? Então, de ir contra a moral de Deus, não é? A animalização do sexo, a explicitação do ocultismo, quer dizer, uma série de coisas que a gente observa hoje na nossa sociedade e que, olha, vai custar caro, não é? Principalmente as próximas gerações. Então, hoje tem uma guerra cultural, não é? Isso que a gente estava falando aqui do progressismo, não é? Nós viemos aí de 30 anos, 3 décadas de esquerda, não é? Sustentando realmente valores realmente terríveis. Então houve uma mudança muito grande, não é? O Bolsonaro, assim, ao meu ver, de uma maneira inédita, ele conseguiu frear a máquina da corrupção, ele mexeu no bolso de muita gente, o pessoal que, na verdade, é gente graúda, né? Ele mexeu no bolso de muita gente, e também do funcionalismo. A gente sabe essa questão do funcionalismo público, uma questão bem delicada, lógico, tem muito funcionário público altamente competente, altamente envolvido, mas a gente sabe que tem uma grande parcela do funcionalismo, Mirinha, que o cara se serve da própria inutilidade. Sem dúvida. Entende? E a maior tragédia não é o prejuízo que esse cara está dando para o país, não. O maior prejuízo é que esse cara está enterrando o dom, o talento dele. Imagina, sei lá, você ganha 5, 7 mil reais para falar que você é datilógrafo, quando você não faz nada.
E esse cara está vivendo anos e anos e anos, e às vezes até décadas, se servindo da inutilidade. Gente, isso é muito triste. Assim, é uma implosão, é uma vida sem sentido. É trágico. Então, é lógico que quando você mexe nessas estruturas, porque para uma pessoa que não acredita em Deus, ela acha que isso é vantagem. Entende? Então, quando você mexe nessas estruturas, muita gente fica descontente. A gente vê um certo descontento hoje, de 15% a 20% da população, né? Então, tem muita gente interessada mesmo, abertamente interessada em derrubar esse governo. E os caras, eles não têm, assim, parâmetro, não. Eles não estão ligando se o jeito deles derrubarem esse governo, se isso vai prejudicar ou não o Brasil, se isso vai aumentar ou não a miséria do povo. Eles não estão muito preocupados com isso, não. Eles têm os interesses deles e pronto, e acabou, não é? No marxismo a gente sabe disso. Quem assume o lugar do empresário é o governo, né? É o governo. O governo se enriquece ali, está lá no topo da pirâmide, né? E o povão. Então, realmente, é um momento Pois é, assim, e daí... Aí eu te pergunto, porque depois que passar tudo isso, esse período crítico, nós vamos entrar certamente num outro período também difícil. Já vínhamos numa sequência de meses difícil para a economia e é provável que nós vamos ter que ter uma resiliência, uma força, uma fé muito maior depois que passar, né, Pastor Cote? O que o senhor diria em relação a isso? E até mesmo quando o senhor fala sobre esse movimento contra o governo, faz todo sentido também querer que fique muito ruim até para que ele não tenha êxito. Na sua opinião, isso faz sentido? Faz todo Infelizmente, porque é um sentido, absurdo a gente né? pensar isso, né? Mas... Isso, infelizmente, né, que está acontecendo, né? E agora, veja bem, essa pandemia, eu não acho que a coisa vai ficar tão ruim depois não, viu, Mirinha? Eu otimista. Não, que bom. Eu em Estou relação falando a da isso. economia, Porque, da veja nossa bem, economia. hoje, isso, olha só, é bem diferente daquela crise de 2008, lembra da crise de 2008, que teve Sim, toda dos uma Estados bolha Unidos. imobiliária nos E Estados tivemos Unidos, aqui que também. as principais instituições, as principais A nossa instituições foram flagadas 2015, em 16. corrupção, houve uma perda de confiança terrível, não é? Então, assim, realmente exauriu os recursos. Agora, não é bem o que a gente tem hoje. O que está hoje vai ser só a conta, a dívida, para pagar, né, para sustentar, vamos dizer, a população no tempo que durar a crise, né? Vai criar essa dívida. Mas quando a crise passar, a vida, a economia vai voltar com ela vai voltar com toda a fidelidade, muito viva, né? Então, eu tenho uma recuperação aí rápida. E também o que dá a entender, qual que é o problema dessa pandemia? É que, como é algo assim desconhecido, a gente tem que acompanhar momento a momento, local a local, né? Inclusive, eu procuro sempre fazer isso, né? De entender, puxa vida, porque de um momento para o outro, essa curva, esse pico de contaminação pode ir lá para cima, como pode não ir, né? Às vezes tem muito mais gente que já está sendo vacinada pela doença do que a gente imagina. Olha, depois daquele carnaval, Mirinha, depois do carnaval, tanta gente
não foi contaminada no carnaval, sinceramente. Quantos estrangeiros não estavam ali naquela muvuca em todos os cantos e recantos desse Brasil? Então, a gente não sabe. E aqui a gente tem outras vantagens, que é um clima mais quente e tal, né? O que dá a entender é que vai ser mais rápido do que a gente pensa a superar, né? A superação dessa crise. Agora, achar o equilíbrio entre o isolamento e a economia, né? O abastecimento, esse aqui tem abastecimento, é que é o difícil. E você vai ter que achar isso para cada lugar, para cada cidade, para cada momento. Eu, pessoalmente, assim, eu concordo um pouco com a preocupação do governo, né? Eu acho até que o governo, assim, ele está funcionando bem, no sentido que Bolsonaro tem essa preocupação com o abastecimento, o Mandetta está com muita preocupação com o isolamento, com o vírus. Quer dizer, isso vai dando um equilíbrio, Porque, assim, agora, vamos dizer, a corda já está estourando do lado da economia, né? A corda já está estourando ali, já tem muita gente começando a passar necessidade séria, né? E, puxa vida, R$600 do governo vai resolver? A gente sabe que não vai resolver. Então, a gente tem que achar... outro dia eu estava vendo aí um médico especialista, um cara bem inteirado com cientistas aí do mundo inteiro, de Harvard e tal, né? E ele explicando, né, sobre a importância de uma coisa assim um pouco mais cirúrgica mesmo, protegendo o grupo de risco, não é? Nós vamos ter que achar esse equilíbrio aí no Brasil, né? Não sei como é que vai ser, mas esse é que é o problema, que você vê o governo federal puxando para um lado e o governo estadual, municipal puxando para o outro, não é? Eles não estão conseguindo se entender aí, né? E quem acaba sofrendo mais é a população. Pastor Cote, até tem várias pessoas fazendo comentários aqui, gostando muito das suas palavras, enfim, e vários comentaram que o governo acabou de sugerir na imprensa, numa entrevista de rádio, que a nação faça um jejum. Eu gostaria até que o senhor explicasse, né, se por acaso tem alguém aqui nessa live que não entende muito bem de jejum, que não tem esse hábito, que para os cristãos é comum. Qual a importância disso nesse momento? Na verdade, assim, o que alguns líderes religiosos estão pensando, nesse momento difícil, né? Porque, puxa vida, né, Mirinha? Tem muita gente acamada, né? Tem muita gente que adoeceu mesmo. Tem gente morrendo, não é? Tem gente, assim, num surto de ansiedade, muito preocupado. Sem esperança, medo. Sabe, pastor Cote? Com muito sem medo. Sem esperança. Então, assim, o que muitos líderes religiosos estão falando, a gente tem um dia nacional de oração. O que a gente quer? Um dia nacional de oração, onde cada religião pode se organizar para orar, jejuar, né? No nosso caso, né? Os evangélicos, a gente tem esse princípio, porque isso é um princípio que a gente tira da Bíblia, né? Que chama Yom Kippur, né? No hebraico, Yom é dia, Kippur é redenção. Seria assim o dia da redenção, do arrependimento, que a gente, o jejum, ele traz para a gente uma sensibilidade maior para Deus, né? O jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar a gente. Deus não precisa de ser mudado, Deus é perfeito, Ele é amoroso, paciente, misericordioso, justo, tardio em irar-se, compassivo, né? Deus não tem que mudar em nada. Então, o jejum é para nos dar uma sensibilidade maior às mudanças que Deus, nossas vidas,
e na nossa nação. Não é? Então, a ideia era, inclusive, aproveitar, né? Não sei se isso vai dar certo, né? Mas era aproveitar esse domingo de Páscoa, não é? Que, inclusive, assim, essa história da Páscoa na Bíblia, eu acho que é muito apropriada para esse momento, né? Quando o anjo da morte passou por cima, não é? Daquelas casas que tinham o sangue marcando as da portas, ovelha nos umbrais da sua porta, né? Então, a gente orar por um livramento. E, honestamente, viu, Mirinha? Olha só, esse vírus, assim, eu acredito que essas questões, lógico, o vírus é algo orgânico e tal, mas elas são muito mais espirituais. Você sabe que o mundo espiritual, ele é pré-existente em relação ao mundo físico, não é? O mundo físico veio do mundo espiritual. Por que os cientistas, inclusive, não conseguem ter uma explicação para a origem do universo ou algo conclusivo? Porque eles estão tentando explicar um mundo físico de uma origem física. E a origem não é física, é espiritual. Não é? E disse Deus, haja luz, e da luz, não é? Velha, né? A equação lá do Einstein, né? A equação da relatividade, energia, massa vezes velocidade da luz ao quadrado, é isso, a matéria é o que? A luz congelada. Né? A energia é a luz condensada. Talvez é o cara que mais se aproximou. Mas o que eu quero dizer é que tem uma conotação muito espiritual nisso. Né? E eu acredito, né, que como igreja, nós vamos parar o poder desse vírus aqui no Brasil. Nós vamos parar. Escuta o que eu estou te dizendo. Né? Então, muitos líderes, muitos pastores, muitos homens e mulheres de Deus, nós estamos assentados nos portões dessa nação, colocando esse vírus para fora, no nome de Jesus. Temos numa intervenção sobrenatural de Deus. Né? Mas realmente é uma batalha que o nosso desejo nesse dia, né, nesse dia nacional de jejum e oração, é isso. Né? A gente se colocar diante de Deus, do nosso Criador, tendo a certeza, como ele disse, se o meu povo, que se pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Aleluia! Pastor Cote, só aqui rapidinho antes da gente terminar, eu queria fazer uma observação sobre nós, porque assim, a sua trajetória, né, mudou tanto nesses anos que nós não nos víamos mais com frequência, a minha também, passei pela televisão, estudei tanto, fiz mestrado, fui lá para o doutorado, e você já rodou o mundo, pregou em tudo quanto é lugar. E eu queria que você comentasse uma coisa, porque assim, de tudo que nós já vivemos, nada vale mais a pena do que servir a Deus, não é verdade? É verdade. É aí que a nossa vida encontra sentido, propósito, não é? Nós fomos tirados do coração de Deus e vamos voltar para o coração de Deus, né? Quando Deus assoprou no homem o fôlego de vida, Deus estava nos tirando de dentro dele. Então, é o que eu disse, sem Deus, sem uma perspectiva, sem um referencial da presença de Deus, cheguei dali perdido. E é por isso também, essa é a razão da nossa paz num momento como esse, né? Várias pessoas perguntam, você está com medo? E eu digo de verdade, não, eu não estou com medo, é porque não há por que temer a morte, né? Mas também não acho que eu vou morrer, verdade. Mas se fosse, não tem por que apavorar, não é? É verdade. Esse é um problema hoje, tem muita gente parada, mas é pouca gente que consegue se aquietar. É pouca gente que consegue ter paz. Por isso que o salmista fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Tem gente parada, a pessoa está em casa, está parada, mas aquela aflição, né? Aquela aflição interna.
a ansiedade. Você sabe que um dos maiores problemas dessa geração é a ansiedade, né? Essa ansiedade patológica que vai produzindo esse estresse interno, numa ação contínua, muitas vezes gerando uma fadiga da alma, e muitas vezes essa fadiga, esse cansaço, né, acaba evoluindo num quadro depressivo, que pode inclusive ir até numa situação de síndrome do pânico, né? Então, quando a pessoa realmente não consegue achar esse lugar de paz, esse lugar que está em Deus, não é? A Bíblia fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, Deus descansará. Existe um lugar de descanso, não é? E a Bíblia não fala assim aquele que visita, mas aquele que habita, ou seja, é um lugar permanente. É um lugar permanente disso, né? O sabá, a gente achar esse sábado. Eu tenho falado isso também. Esses dias aí, Deus está nos chamando para um sábado, né? Para um sabá, para um estilo de vida de lidar com as nossas ansiedades, descansar em Deus, encontrar essa paz genuína, né? Porque o sábado, na verdade, não é um dia, é uma pessoa, né? Como Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você vê, Jesus estava dizendo, né, para a comunidade ali, aquela comunidade judaica, ele estava explicando: olha, eu sou o sábado, é em mim que vocês vão encontrar descanso, né? Então nós temos para onde correr, né? E você que está me ouvindo aí, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, você precisa de ter, né? Muitas vezes a gente confunde, assim, quando a gente fala em Deus, as pessoas já associam isso com uma religião morta, chata, né? Muita gente tem aqueles preconceitos, né, que vêm de frustrações, né, enganos. Às vezes a pessoa foi vítima de um engano, infelizmente, para todo lado, em todo segmento da sociedade, né? Você vê, a Bíblia fala lá de falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, mas sempre quando existe o falso, é porque existe o verdadeiro, não é? E nós podemos experimentar o verdadeiro. Ô, glória! Pastor Cote, bênção demais, muito bom. Foi uma honra, uma alegria falar com você. Várias pessoas aqui entraram, falaram, comentaram, concordando, né, com as suas observações, desejando que você traga outra palavra sobre a Páscoa. Certamente você deve publicar alguma coisa nas suas redes também. Enfim, só para a gente fechar aqui, eu vou pedir que você deixe uma última palavra agora para todas as pessoas que nos acompanharam, porque antes de chamar você, eu fui também orar, e o meu desejo, Pastor Cote, é que as pessoas fossem acalantadas, acalmadas, que as pessoas pudessem sentir a proteção de Deus, porque isso é muito real, existe. E quem ainda não está sentindo, eu desejo que alcance esse estado. Sim, então eu queria só que você fechasse. Tá. Então, olha só, na verdade, eu gostaria de fazer uma oração. Queria fazer uma oração. Né? Eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo, muitas delas conhecem a Deus, outras ainda não tiveram, talvez, essa experiência com Ele. E, principalmente, essas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Deus, eu quero orar para que você tenha. Porque não é um convencimento humano. Não é? Assim, quando realmente nós somos tocados pela presença de Deus, gente, a vida passa a ter outro sentido. Então nós vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo tão abençoado, por essa comunhão tão rica com a Mirinha. É tão bom estar junto com ela aqui nesse bate-papo, nessa conversa, uma amiga de tantos anos. E juntos, Senhor, nesses momentos que são difíceis, que muitas pessoas são amedrontadas, ansiosas,
ou até ociosas também, se sentindo perdidas, desanimadas, sem esperança. Senhor, juntos aqui nós invocamos a sua presença, que o Senhor se revele, que o Senhor se manifeste a cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, Senhor. O Senhor sente como falar conosco numa linguagem que nós entendemos e de uma forma clara e inteligível. Por isso, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas, quero abençoar o casamento delas, aquelas que são casadas, a família delas, o trabalho delas. Senhor, que elas sejam cheias do conhecimento da sua vontade. Senhor, que elas possam se conectar profundamente com a sua identidade vocacional, com o senso de destino que o Senhor tem para cada uma delas. Eu as abençoo em nome de Jesus. Aleluia. E nós dizemos amém. Amém. Está ligado que Deus... na terra, está ligado no céu. No céu. Que Deus abençoe a sua família também profundamente, a Kel, tão amada, seus filhos. Obrigado. E que Deus abençoe todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Em nome de Jesus, eu agradeço. Para mim foi um tempo muito precioso, viu, Pastor Cote? Muito Deus obrigada. te abençoe, Mirinha. Um beijo no coração de tio. Abraço. Obrigada. Tchau. Até logo. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Vocês sabem que eu sou jornalista, muitos sabem que eu sou cristã já há muitos anos. Eu comentei há 30 anos, já conheço o pastor Cote. É lógico que nós sempre levamos muito a sério a profissão e tudo, mas esse é um momento que eu não podia ficar só na minha condição de jornalista. Esse é um momento que eu acho que o que eu mais tenho de riqueza para oferecer a vocês nesse momento é a minha fé, e por isso eu quis compartilhar com o pastor Cote. Muito, muito obrigada pela presença de vocês e até a nossa próxima live. Tchau.